Olá, como vai? Mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, que fala sobre o reino protista, né? Que são algas e protozoários. Na aula passada nós estudamos o reino monera, agora é o reino protista, né? O reino protista, eles são seres eucariontes. Lembra que eu falei sobre as células procariontes e eucariontes, ou seja, eucariontes que têm uma célula com tudo no seu devido lugar. São uni e pluricelulares que podem ser seres formados por uma ou várias células. Eles são seres autótrofos e heterótrofos porque produz ou não o seu próprio alimento. A maioria desse reino, eles só podem ser vistos microscopicamente. Eles também se locomovem através de cílios, flagelos e pseudópodes que podem ser falsos pés. Ele é formado pelas algas e protozoários. No caso das algas, né, eles são organismos autótrofos, pois realizam a fotossíntese. Eles podem ser unicelulares ou multicelulares. Eles também contribuem para o equilíbrio ecológico, onde ele fornece o oxigênio. E eles vivem, tá, no mar, lagos, rios, e também ele pode sobreviver em superfícies úmidas. As algas unicelulares, elas se dividem em três, né? Euglenófitas, bacilariófitas e as dinoflageladas, né? Autótrofas, autótrofas e heterótrofas. As euglenófitas com a presença de luz e heterótrofos na ausência. Eles são animais que vivem em ambientes de água doce, né? E também eles se locomovem por meio de flagelos. As bacilariófitas são conhecidas mais as diatomáceas, né? Onde ela é produzida a partir de uma silica. Elas são imóveis, porém dependem, e ele produz uma substância como se fosse um pozinho chamado diatomico, e ele pode ser utilizado no nosso dia a dia, né? Nos cremes dentais, nas lixas e nesses fios polidores. As dinoflageladas são algas autótrofas e amiotróficas, né? E isso significa dizer que elas são móveis e ela da espécie onde ela emite uma luz e com isso ela tem uma tonalidade avermelhada onde provoca uma contaminação e causando assim um fenômeno chamado de maré vermelha. As algas pluricelulares, elas são classificadas como as clorofícias, as algas verdes, né? Feófias, as algas pardas, rodófias, as algas vermelhas. Todas elas geralmente em ambientes aquáticos e úmidos, né? Mas que ajuda a contribuir de uma certa forma com a natureza. No caso das algas verdes, ela confunde-se também com os fungos, formando os líquens, e tem uma abundância em consequência da sua clorofila, que dá essa pigmentação verde. As feófias têm os kelps, que significa florestas submarinas, e que serve de abrigo para as mesmas. E ela produz essa substância fucoxantina, que é onde dá essa coloração parda às mesmas. As rodopíteas, ou as algas vermelhas, elas também são de ambientes de água doce ou locais úmidos. É específica em comum aos corais e essa substância picoericina é onde dá essa pigmentação, essa cor avermelhada, né? Como é que ocorre a reprodução das algas? Quando assexuada, três processos. Bipartição, ou seja, bi porque se divide, né? Fragmentação é uma fragmentação que dá origem a um novo ser. E zoosperia são células dotadas de flagelos. E ela fixa e origina novas algas e elas são pluricelulares. No caso da sexuada, já está dizendo, né? Precisa da união desses gametas. O que são esses protozoários? Eles são seres unicelulares, eucariontes, eles são heterótrofos e eles são desprovidos de clorofila, né? Eles tanto vivem
livre, como pode parasitar alguém. E também existem as doenças na qual são transmitidas por esses protozoários. A classificação desses protozoários, eles podem ser os risópodes ou pseudópodes, né, chamados passos-pés, que é como as amebas, os flagelados, que são os flagelos, que são comuns aos tripanossomos e à giardia, os ciliados, que são os cílios, que é comum aos paramécios, e os esporozoários, ele não tem estrutura, mas ele pertence ao grupo dos plasmódios, né? Como é que ocorre a reprodução desses protozoários? Bom, conjugação. O que é essa conjugação? Consiste na união parcial de dois indivíduos. A assexuada é uma divisão binária ou por paridade, ou então a divisão múltipla, né? Essa divisão múltipla, o núcleo da célula se multiplica várias vezes, originando várias células filhas. Bom, protozoários que causam dano à nossa saúde. A amebíase, conhecida como a ameba, né? Ela se dá em consequência de água e alimentos contaminados, causando diarreias com sangue, né? A doença de Chagas, mais conhecida para nós, é causada pelo Trypanosoma cruzi, que é o barbeiro ou chupança. Ele afeta o coração, né? O calazar, que é um conhecido pelo mosquito palha que transmite, mas é o animal doméstico que faz a infectação. E a malária, ela é um mosquito, né? Quem infecta é a fêmea, né? E é chamado de mosquito anófilo, que é um tipo de doença do plasmódio, que é assim transmitido e que a gente precisa ter certo cuidado, tá? Então, mais pequeno, mais bom, releiam, tá? E boa sorte.